Muito bem. Questão número 27, de integrais polares. A questão 27 é o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui uma integral, deixa eu escrever a integral para vocês, de 0 até 1. Depois de 0 até raiz de 1 menos x ao quadrado. De quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Ok. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Esse tipo de integral aqui, da maneira que ela foi dada, é uma integral retangular. Se você quiser tentar fazer sem converter para integrais polares, é possível, só que o trabalho vai ser muito mais exacerbado. Uma vez que você converte para coordenadas polares, fica um trabalho bem mais rápido, bem mais simples, tá bom? Então, o primeiro passo, vou converter isso aqui para coordenadas polares, para depois pegar e calcular a integral efetivamente. E como é que eu faço essa conversão? Eu tenho que fazer algumas leituras. A primeira leitura que eu faço, pessoal, é entender que tipo de região que vai ser uma região que vai de 0 até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e de 0 até 1. Vou desenhar um círculo que ajuda pra caramba para poder interpretar. Ok, círculo desenhado. Esse círculo nosso aqui, ele vai ter raio igual a 1. Tá? E ele vai de quanto até quanto? Essa pergunta também é importante fazer. Tá aqui. Então, percebam só, aqui vai ser um x, aqui vai ser um y. Gente, o raio d, por que o raio vai ser igual a 1? Porque, olha só, essa integral é do tipo 1 da maneira que ela foi montada. Se você pegar e colocar um y aqui, a gente vai ter o seguinte, posso falar que y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Elevando aqui os dois lados ao quadrado, vai dar y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Porque quando eu pegar o y e elevar ao quadrado, fica y ao quadrado. Quando eu pegar essa raiz toda e elevar ao quadrado, vai sobrar só essa parte interna. Logo, essa conta aqui ela vai ser equivalente a isso. Ó. Legal? Então, quer dizer, essa expressão aqui ela é um círculo de raio 1. Só um detalhe, a parte superior seria, no caso, y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A parte inferior, que é essa parte aqui, seria y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa conta nossa ela é mais restrita. Ela só vai o quê? De 0, ó, presta muita atenção nisso. Ela vai de 0. Quem é 0? O 0, no caso, seria o valor de y. Ou seja, quando você fala que o y aqui vale 0, quer dizer que é o eixo x. Então, ela está começando aqui do eixo x e a parte superior. Quer dizer que essa parte inferior aqui na conta, não, a parte inferior aqui do nosso gráfico não vai entrar na conta. Vai entrar, no caso, essa parte aqui, superior. Aí perceba o seguinte, pessoal, por quê? Porque aqui só pega a parte positiva e aqui começa onde? Do 0. Para pegar a parte inferior, teria que ter essa expressão aqui embaixo, o que não é o caso. A minha pergunta é o seguinte, é todo o semicírculo superior? Ou seja, vai pegar desse ponto até esse ponto aqui? O que vocês acham? É até 90 graus. Por que, Isabela? É até 90 graus, pi sobre 2. Mas por quê? Porque quando está naquela primeira integral, vai de 0 até 1? Concordo. Então, olha só, da primeira integral está limitado de 0 até 1. Concordo com você. Então, quer dizer, pegar esse pedaço aqui, de 0 até 1, e a parte superior. Logo, a região em questão que eu vou trabalhar nessa conta aqui, é isso aqui, ó. Aqui e essa parte aqui só. Então, essa parte que eu tinha pintado aqui, ela não vai fazer parte da conta, porque ela não está incluída nessa integral nossa aí.
Eu acho que vale muito a pena, pessoal, a gente pegar e fazer os casos possíveis. Então, por exemplo, aqui, por que vai de 0 até 1? Porque está aqui o 0, aqui está o 1. Por que é só a parte superior? Porque a parte de baixo aqui está o 0. Tá? Deixa eu finalizar essa conta aqui, depois eu pego e faço para vocês um resumo dos casos possíveis. Logo, essa integral nossa aqui, então, ela fica assim, integral. Lembra que primeiramente vem o ângulo, depois vem o raio. Então, ela vai de 0, ó, ângulo 0 até aqui. Esse ponto aqui, no caso, dá 90 graus. 90 graus em radianos é π sobre 2. Agora, o valor do raio vai de 0 até 1. Depois, como eu tenho aqui um x ao quadrado mais y ao quadrado, tem que lembrar como é que é a substituição padrão. O x, r cosseno θ, e o y, r seno θ. Segue, então, o seguinte. No lugar do x, eu coloco quem? R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Mas, no lugar do y, eu coloco r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui eu coloco, pessoal, um r dr dθ. Aí tem aquele processo padrão que a gente consegue processar essa conta e ela ficar menor. Qual que é o processo padrão? Como esse r ao quadrado comparece aqui e comparece aqui também, ele pode ser colocado em evidências. Aí vai sobrar o cosseno ao quadrado de θ, mais o seno ao quadrado de θ, e essa parte aqui toda vai ser igual a 1. Se essa parte toda vai ser igual a 1, vai sobrar só então o r ao quadrado, então. Então, fica r ao quadrado vezes r, vai dar um r ao cubo aqui. Logo, fica uma integral nível iniciante. Agora, tranquilo, uma integral bem tranquila para calcular. Vamos lá, então. A integral do r ao cubo vai ser r a quarta sobre 4. Dθ. Esse 4 que está aqui, pessoal, pode ser jogado para fora. A gente vai pegar e substituir agora. No lugar desse r, eu vou colocar esse número 1 que está aqui. Então, fica 1 elevado à quarta menos 0 elevado à quarta potência. Vai sobrar só 1 aqui, fica 1 dθ. A integral de 1 em relação a θ é θ. Professor, por que que você está colocando um meio? Não é um quarto? É. Beleza, então aqui vai de 0 até π sobre 2. Então fica 1 sobre 4, que multiplica quem? π sobre 2 menos 0. Isso aí. 4 vezes 2, 8. Dá π sobre 8, então. Deixa eu fazer uma pergunta, só para ver se vocês estão conseguindo entender a ideia por detrás disso aqui. Pessoal, eu sei que π sobre 8, né, se eu fosse pensar nisso aqui em querer converter isso aqui para graus, né, lembra que π equivale a quantos graus? 180. Se você pegar 180 e dividir por 8, dá aqui 22,5. Então, se eu quisesse converter isso aqui para graus, seria 22,5. A minha pergunta é o seguinte, esse π sobre 8 aqui é uma resposta em radianos. Esse 22 sobre 5 aqui seria um valor em graus. Eu poderia colocar a solução dessa integral em graus assim? Ué, poderia não, o mesmo valor? Esse que é o detalhe. Não pode. Não pode pelo seguinte, quando você fala, por exemplo, se eu perguntar para você quanto que é 1 mais 1, você vai falar, é 2. 2 é um número real. Toda resposta de integral tem que ser dada em números reais. π sobre 8, ele é um número real. 22,5 graus não é um número real, é um número em graus.
Então, na verdade, você não poderia colocar essa resposta em graus, porque não faz sentido você querer trabalhar com graus numa integral. Porque π sobre 8 tem que ser um valor em radianos. Então, o que você poderia fazer, se você quisesse, não seria colocar em graus, mas seria pegar, por exemplo, o 3,14, que é aproximadamente o valor de π, e dividir por 8. Isso aqui equivale a 0,39. Certo a ideia, pessoal? Então, você poderia colocar esse número aqui assim, mas nunca converter para graus, porque toda a resposta das integrais tem que ser dada em números reais. O π sobre 8 ele é um número real. O vínculo que existe entre você medir ângulos e os números reais é dado em radianos. Todo número dado em radianos é um número dado em números reais. Tá? Toda medida em radianos é uma medida dada em números reais. Essa que é a ideia padrão aqui da coisa. Tá? Enfim, então, esse número é equivalente a esse aqui, que é só você pegar o valor de π e dividir por 8. Tá aí. Aproximadamente seriam 6 aqui. Beleza, então, pessoal. Dito isso, eu vou seguir. Eu falei para vocês que é fazer um resumo, né? De como é que você vincula uma integral retangular com uma integral polar. Como é que você faz essa conversão assim de uma maneira mais geral. Vou fazer só alguns casos aqui possíveis. Suponha que você tivesse alguma coisa assim. Vamos colocar, por exemplo, de 0 até 1, igual estava antes. De menos raiz de 1 menos x ao quadrado até raiz de 1 menos x ao quadrado assim. Esse menos aqui, esse valor aqui. Nesse caso aqui, você teria o seguinte, essa integral sua, ela teria um pouco da parte de baixo e um pouco da parte de cima. Então, seria alguma coisa assim aqui, ó. A região em questão aqui, pessoal, pegaria um pouco da parte de baixo, que é essa parte aqui, tá? E um pouco da parte de cima. Eu vou destacar aqui de caneta vermelha para todo mundo conseguir visualizar. Seria isso aqui. Tá? E iria no caso de 0 até 1. 0 está aqui. E o 1 está aqui. Então, a integral, como é que ficaria? Iria de 0 a π sobre 2. E aqui, no caso, seria 3π sobre 2 até 2π. Então, você acabaria trabalhando com duas integrais aqui. Isso aqui seria equivalente a uma integral de 0 até π sobre 2. Depois de 0 até 1, que seria o raio, mais uma outra integral de 3π sobre 2 até 2π, de 0 até 1. Então, uma integral dessa aqui, você converteria dessa maneira aqui. Tá? Vou colocar como sendo o caso A. Vamos pegar um caso B. Se eu tivesse alguma coisa assim, quer ver? Vou fazer novamente outros. Vou pegar uma integral assim, no caso. A integral de menos 1 até 1. Agora, menos raiz de 1 menos x ao quadrado até raiz de 1 menos x ao quadrado. Nesse caso aqui, você acaba tendo um círculo completo. Por quê? Vamos fazer um desenho aqui. É o seguinte, ó, o nosso x vai de menos 1 até 1. Então, quer dizer, pega desse ponto até esse ponto aqui. Diferente do anterior, que pegava do 0 até o 1. Agora, essa parte aqui seria a parte superior. E essa parte aqui seria a parte inferior. Então, essa conta aqui, gente, ficaria uma conta, ó. Pegarei de 0 graus, de 0 radianos até 2π radianos, seria um círculo completo, tá? Tudo isso aqui.
Então, iria de 0 a 2π e de 0 até 1. Percebam só que o raio continua sendo de 0 até 1. E por que o raio não vai ser de menos 1 até 1 e sim de 0 até 1, pessoal? Isso aqui é menos 1. Por que aqui eu comecei com 0? Alguém poderia falar alguma coisa sobre isso? Por que desse motivo? Porque você deu uma volta completa. Isso. Você pode. E o raio, lembra que raio é o que? Medida linear. Raio sempre é um valor positivo. E o raio sempre começa onde? No centro. Quem começa do outro lado aqui não seria o raio, seria o diâmetro. E essa conta aqui envolve o raio. Então, se você pegar, suponha que você pegasse essa região aqui e fizesse um giro nela, você já contemplaria todo o círculo, mesmo tendo um raio de 0 até 1. Tá? Deixa eu passar um outro caso aqui que eventualmente pode acontecer. Se eu tivesse uma integral, por exemplo, de menos 1 até 1, e aqui no caso de 0 até raiz de 1 menos x ao quadrado. Perceba que as três que estão aqui, todas são diferentes entre si. Seria alguma coisa assim, seria alguma coisa assim. Deixa eu acabar de traçar aqui. Nesse caso, o que está acontecendo? Ó, vai de menos 1 até 1. Então, menos 1 está aqui e 1 está aqui do outro lado. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Agora, de 0, lembra que esse 0 aqui equivale a y igual a 0, que é o eixo x, tá? É essa a interpretação que eu faço. Então, vai começar aqui do eixo x, é a parte superior. Ou seja, a região em questão, essa região que eu vou destacar aqui, é essa. Ó. Tá? Logo, teremos, então, que essa integral aqui, ela vai ser igual a quem? Vai ser uma integral de 0 a π. Por quê? Vai sair daqui, vai fazer o quê? 180 graus. Mas 180 graus em radianos é π. Depois de 0, que é o valor aqui do centro, até 1. O raio sempre é do centro da circunferência até a periferia dela, que no caso aqui vale 1. Então, tem esses três casos possíveis e esse caso que nós trabalhamos aqui, pessoal. Isso aí acaba suprindo todas as possibilidades, acaba contemplando todas as possibilidades. Legal? Tranquilo aí todo mundo? Pode seguir agora? Ô, professor, em todos os seus exemplos você usou x ao quadrado, só que nos exercícios tem y. Tem alguma diferença? Não, mas esse exemplo aqui também tinha x ao quadrado aqui. Ah, você fala aqui nessa conta aqui? Porque igual y ser igual tipo a raiz de 1 mais x ao quadrado, o exercício é 1 menos ou mais y ao quadrado. Não, tem diferença sim. Tem diferença sim, mas dá para fazer uma analogia. O número 28, por exemplo, é exatamente o que você falou. Correto? Certo, Isabela? O 28 vai ao encontro do que você falou. Então, mas a gente consegue fazer por analogia. Sim. Deixa eu fazer o 28 com você, que eu consigo abordar isso aí melhor. Vamos lá, então. O 28, ele é o seguinte, vai ter uma integral dupla aqui, de menos 2 até 2, e de menos raiz de 4 menos y ao quadrado, até raiz de 4 menos y ao quadrado. Sim? E aqui eu vou ter uma exponencial de quem? De menos x ao quadrado mais y ao quadrado, fecha aqui, aí tem um dx dy. Essa aqui é a continha, pessoal. Vamos ver como é que a gente procede daqui por diante. Aqui no caso é uma exponencial. Ficou feia, mas
Vamos então pegar e fazer uma analogia com aquelas contas que eu acabei de passar para vocês. Mostrar que a partir daquelas contas eu consigo pegar e resolver isso aqui. Vou fazer um círculo, que aí fica mais fácil para explicar. Sim. Assim. Pessoal, vou começar a entender então o problema aqui, ver como é que a gente vai abordar esse problema aqui. O primeiro passo é vocês perceberem que essa integral que eu tenho aqui será uma integral do tipo 2. Por que uma integral do tipo 2? Como eu tenho aqui um dy dx, significa então que esse valor aqui é um valor de x, que esse valor aqui é um valor de x, consequentemente, esse 2 aqui é um y e esse menos 2 aqui também é um y. Então, vai ser uma integral do tipo 2, por quê? Porque aqui eu tenho dx dy. Logo, o que é fixo aqui é o y, o que é variável aqui é o x. Tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou, então, de menos 2 do y até 2 do y. Tá? Aqui vai de menos 2 até 2 aqui. Essa é a primeira coisa a ser observada. Então, meu y que é fixo. Consequentemente, consigo perceber que o meu raio, que vai do centro até aqui, ele vai ser 2. Então, eu sei que o meu raio vai de 0 até 2. Ok. Agora, percebam só, pessoal. Ele pegou desse ponto até esse ponto aqui. A grande diferença entre essa conta e a conta anterior é o seguinte. Esse pedaço aqui, eu vou destacar de outra cor aqui, de uma caneta vermelha, para ficar mais fácil para visualizar. Essa parte aqui à direita, que é o que eu coloquei aqui, seria, no caso, um y igual, desculpa, seria, no caso, um x igual, no caso, a raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Seria essa parte aqui, ó. Toda. A parte à esquerda, no caso, seria a parte negativa dele, porque à esquerda é quando o x é o quê? É negativo, e tem um menos aqui. Deixa eu só pegar uma outra caneta aqui. A qual eu não tenho. Tudo bem. Ó, essa parte aqui, no caso, seria x igual a 4 menos y ao quadrado, e essa parte aqui, então, essa, que eu vou destacar aqui, pintando aqui de preto, seria, no caso, x igual a menos raiz de 4 menos y ao quadrado. Então, a diferença é essa. Quando você trabalha com x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui, você interpreta como sendo em cima e embaixo. Quando você trabalha, no caso, com y aqui dentro, é direita e esquerda. Eu não sei se eu te respondi, Isabela. Acho que eu te respondi. Eu não sei se você conseguiu entender totalmente. Posso explicar de novo. Eu pensei que você ia fazer outra coisa aí. Hum. Não, mas deu para entender o que ia fazer. Basicamente, você vai por analogia. Quando, no caso, for quando é o x que está aqui dentro, então você trabalha com a parte de baixo e com a parte de cima. Quando é o y, você trabalha com a parte direita e com a parte esquerda. É essa interpretação que você faz na hora de montar a sua integral. Entendi. Aí, dito isso, a conta agora segue similar à outra. Por quê? Percebam só que ela vai, então, de 0 até 2π, porque é um círculo completo. O raio vai de 0 até 2. A exponencial aqui fica assim, menos, vamos lá, no lugar do x eu coloco quem? R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado seno ao quadrado de θ, vezes R dr dθ. Dessa maneira aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu posso pegar esse R ao quadrado aqui e colocar em evidências.
Aí segue de acordo com o que eu já passei para vocês. Esse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então vai sobrar só o r ao quadrado aqui em cima. Dito isso, eu vou começar a trabalhar para o cálculo dessa integral. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, que essa integral aqui, como aqui é um r ao quadrado e aqui é um r, o procedimento padrão para você resolver é fazer uma substituição. De que maneira? Eu chamo esse r ao quadrado aqui de u, depois quando eu pegar e derivar, aparece esse r aqui, a gente acaba cancelando. Eu vou falar o seguinte, fala que u é igual a menos r ao quadrado, vou fazer a conta aqui embaixo, tá? Aí teremos du igual a menos 2r dr. Daqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter então du sobre menos 2r igual a dr. Essa substituição que eu farei aqui em cima. Então fica igual integral de 0 a 2π, integral de exponencial de u, e aqui no lugar o r eu deixo ele, no lugar do dr eu coloco então du sobre menos 2r. Lembra que nesse momento o meu foco é resolver essa integral aqui, essa interna aqui. A integral exterior, nesse primeiro momento aqui, a única coisa que eu estou fazendo é repeti-la, mais nada. Então, o que dá para fazer aqui, gente? Ó, dá para cancelar esse r com esse r aqui, o que é bom. Logo, cancelei a variável r e vou calcular a integral da exponencial de u. Pessoal, quem é a integral da exponencial de u? Alguém lembra aí? Rapidamente, sem pensar muito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A integral exponencial de u, ela própria, única função cuja integral ela própria é exponencial. Vamos lá. O nosso é menos r ao quadrado, então fica exponencial de menos r ao quadrado, e essa integral que ela vai de 0 até 2. Substituindo aqui, ó, no lugar desse r ao quadrado aqui, colocando esse 2 aqui, no lugar desse r ao quadrado, colocando esse 2, vai ficar, no caso, quanto? 2 ao quadrado é 4. Aí fica menos 4, menos, pega esse 0 e coloca aqui no r ao quadrado, vai dar 0 mesmo. 0 ao quadrado é 0, menos 0. Menos 0 é 0. Logo, essa continha vai dar 1. Então, percebam só, olha, eu peguei esse 2, coloquei aqui no r ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Como esse menos aqui não faz parte da potência, eu peguei e repeti. Por sua vez, peguei esse 0 aqui, coloquei aqui no r, 0 ao quadrado é 0, menos 0 é 0, exponencial de 0 é 1. Então, eu queria que vocês percebessem que exponencial de menos 4 menos 1, eu não sei quanto que é, mas eu sei que isso aqui é um número real. Sendo isso aqui um número real, para a gente pegar e calcular a integral, é só pegar e fazer o quê? É só acrescentar a variável na frente dele. A variável, nesse caso, é o θ. Tá? Isso aqui de 0 a 2π. Então, fica menos meio, exponencial de menos 4, menos 1. No lugar do θ, eu coloco 2π menos 0. Que vai equivaler a 2π, pessoal. Que vai sobrar só o 2π. Logo, essa conta ela fica assim, olha. Menos 1 sobre 2, exponencial de menos 4 menos 1, vezes 2π. Você pode deixar a continha assim, pode cortar o 2 com 2, ou você pode pegar e multiplicar todo mundo, colocar em forma de número decimal, fica equivalente. Se eu quiser colocar em forma de número decimal, é muito simples. Peço uma ajuda à calculadora Cássio, que é o que temos na mão aqui. Aí fica o quê? Exponencial
De quem? De menos 4, certo? Menos 1, ó, exponencial de menos 4 menos 1, igual vezes π. Dá isso aqui, como tem esse menos aqui, vai trocar o sinal. Logo, essa conta aqui, ela fica 3,08. O que vocês acharam dessa conta, pessoal? Conseguiram entender passo a passo como é que ela foi feita? Legal? Pode seguir? Então, vamos lá. Ô, Wilson, por que você não colocou o θ no e elevado a menos? Não, porque na verdade eu entendi. Falhou, mas eu entendi o que você perguntou, Isabela. Por que eu não coloquei o θ aqui e aqui, né, separadamente? Seria essa a pergunta? E, Porque é equivalente. é, Você pode, eu posso primeiramente fazer essa conta aqui e multiplicar tudo pelo θ depois. Colocar esse θ junto com a exponencial de menos 4 e junto com menos 1. Ou colocar entre parênteses exponencial de menos 4 menos 1 e depois o θ dá no mesmo. Se você aplicar a propriedade distributiva, o θ pula para cá e pula para cá. Percebe? Pela propriedade distributiva, ó, exponencial de menos entendi. θ vai dar exponencial de menos 4θ, menos 1 vezes θ dá menos θ. Então, é equivalente ao que você sugeriu. Tá? Eu coloquei assim que eu achei mais compacto, ficou mais prático, na minha opinião. Por isso que eu escrevi dessa maneira. Vamos lá, então. Aí eu passei para vocês, pessoal. Entendi. Então, passei o 30. Deixa eu ver mais qual que eu passei. 30, o 32 e o 34. Ok. Temos aí 4 minutos. Eu vou pelo menos escrever aqui e fazer o desenho do número 30. O 30 é uma integral dupla também. De 0 até 1, depois de 0 até raiz de 1 menos y ao quadrado, de cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado, dx dy. Então, vamos relembrar que nesse caso aqui, eu também tenho uma integral do tipo 2, porque aqui eu tenho dx dy. Se eu tenho dx dy, qual que é a interpretação que eu faço disso? Isso aqui vai ser um y, isso aqui vai ser um y. Porque quando tem um y aqui no final, pessoal, vamos relembrar, é tipo 2. Logo, a entrada aqui tem que ser valores de y. E, consequentemente, isso aqui é um x, e isso aqui é um x também. Essa aqui é a ideia padrão. Então, quem vai ser fixo aqui também vai ser o y. Ok. Eu vou fazer um desenho com vocês. Aqui está o desenho. Beleza, aqui vai de 0 até 1 e vai de 0 até a raiz de 1 menos x ao quadrado. Pessoal, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vou colocar 1, 2, 3 e 4. Qual é a parte em relação à qual essa expressão que está aqui em cima se refere? Ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Vou deixar vocês pensarem e me falarem. Você pode especular, pessoal. Pode especular, pode pensar um pouquinho. Ó. Tenho 25% de chance de acertar. De fato, é. Mas olha só, eu estou perguntando qual é a parte, a segunda pergunta é o porquê. Tá direto, já vai a pergunta por quê. Ah, é a primeira. O que você acha, Isabela, que é o número 1? Nossa, tem que explicar porque tá positivo. Não, mas assim, não, sim, mas tem um pouco mais do que isso. Eu não sei se você interpretou dessa maneira.
Vamos fazer o seguinte, falta menos de 1 minuto aí para terminar, vamos dar aquele tempinho básico, daqui a 5 minutos a gente volta e eu conto por que de fato é 1. Pessoal, 5 minutos.